estarei lendo uma mensagem que fica no livro de Números. Números, capítulo 11, a partir do verso 11 até o 15. A epígrafe do texto diz: Moisés acha pesado o seu cargo. E assim diz a palavra do Senhor. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesses sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E, se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Nós conhecemos bem a história de Moisés. Moisés é alguém conhecido não somente no meio cristão, mas no meio também de outras religiões. Moisés, um homem levantado por Deus para libertar o povo de Israel no cativeiro egípcio, o povo que já estava sendo escravo há 400 anos. Deus ouve o clamor do povo, levanta Moisés, o povo atravessa o Mar Vermelho, em que Deus envia um grande vento oriental para partir o mar e o povo passar. Foi um grande milagre. E Deus quis guiar o povo até Canaã. Porém, eles não podiam simplesmente entrar na terra prometida. Eles precisavam se desintoxicar de todo o costume egípcio, de todo aquele sentimento de adorar outros deuses, deuses pagãos, deuses do Egito. Eles precisavam se firmar somente no único e verdadeiro Deus antes de entrar na terra prometida. E de tanto murmurarem, acabaram levando 40 anos para poder chegar na terra prometida. Moisés guiou aquele povo durante 40 anos, mas aquele povo não estava abandonado, porque Deus, além de tê-los protegido contra Faraó e seu exército, aberto o Mar Vermelho, Deus, ele em todo o momento esteve cuidando do seu povo, seja usando uma nuvem para poder guiar o povo, ou uma coluna de fogo durante a noite também para poder guiar o povo. A nuvem de dia, coluna de fogo à noite. A palavra diz que durante esses 40 anos, a roupa que eles usavam não se desgastou. Nem mesmo a sandália deles se desgastou. A sandália, conforme foram crescendo, até se adaptou aos pés deles. Deus guiou eles por caminhos para querer evitar guerras a todo custo, porque o povo não estava preparado, não era acostumado com guerras. Deus fazia sair
codornizes da água, fazer cair carne do céu. Deus fazia sair água de rochas para o povo. O Senhor cuidou em todos os momentos, mas nunca estavam satisfeitos. E sempre murmuravam contra Moisés, que era o líder da congregação, e também a Arão. Arão, o irmão de Moisés, era o auxiliar dele. E o povo murmurava, queriam apedrejar Moisés. Falavam: Moisés, eu estou com fome, eu quero carne. Moisés, eu quero isso, eu quero aquilo. Você nos tirou do Egito para morrer. Era melhor a gente estar no Egito, sendo escravos mesmo, do que ficar aqui no deserto. E o povo reclamava. E chegou num ponto que, mesmo a Bíblia dizendo que Moisés era o homem mais paciente, mais manso da sua época, todos têm um limite. E Moisés, em sua intimidade com Deus, ele desabafa falando: Senhor, está muito pesado. Fazer essa obra é muito pesado. O povo só quer me atacar, o povo só quer murmurar, o povo fica pedindo carne sempre, quase me apedrejaram já. Deus, se possível, recolhe minha alma, porque o fardo está grande, não estou aguentando mais. Senhor, isso não é mais para mim não. Chega. E muitas das vezes a gente pode se ver como Moisés nessas situações, quando os ventos, as tempestades, as tribulações do dia a dia estão tão pesadas que a gente fala: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, chega. Me recolhe logo, recolhe a minha alma. Faz eu sumir dessa terra, porque tá doendo demais. Isso não é mais para mim, Deus. Gente que quer chutar o balde, mas é que tá. O problema não é você cogitar chutar o balde, mas o problema é você de fato chutar o balde. Cogitar é uma coisa e fazer é outra. Nós podemos até parar um pouco para poder descansar, respirar, mas desistir não. Desistir jamais. E o Senhor, ele ouviu o clamor de Moisés e deu estratégia para ele. Deus separou pessoas para poder ajudar Moisés, porque quando delega tarefas, o cargo fica mais leve. A responsabilidade, ela dá uma diminuída e você consegue atuar de forma muito melhor, de forma mais tranquila, porque quando um ajuda o outro, tudo flui melhor. É por isso que nós não podemos fazer a obra de Deus sozinhos. Nós precisamos de ajuda. A gente não pode inventar de querer ser tão soberbo a ponto de falar: não, deixa tudo comigo, eu me viro sozinho. Ei, isso pode até ser verdade a curto prazo,
mas a longo prazo vai chegar uma hora que vai doer, que vai cansar, que vai se esgotar. Nós não somos super crentes. Nós somos interdependentes como membros do corpo de Cristo. E principalmente dependemos do Senhor Jesus para nos dar estrutura para poder continuar a caminhada a cada dia. Porque se não fosse por Jesus, nós não conseguiríamos fazer 1% do que Ele deseja de nós, da sua vontade que está registrada na Bíblia Sagrada. E Moisés, ele precisou entender que ele não podia fazer nada sozinho. Até mesmo o sogro de Moisés, Jetro, já deu essa dica para ele em outra situação, falando: Moisés, divide o povo de forma que cada um vai ser um líder de um grupo. Você não precisa resolver todas as questões sozinhos. Eles podem resolver, os líderes, eles podem resolver as questões mais simples, e as questões mais complexas podem trazer para você. E tudo pode fluir muito melhor. Porque a gente insistir nessa doideira de querer se virar, fazer as coisas por conta própria, o fardo vai ficar pesado demais. E a gente vai acabar fazendo que nem Moisés, falando: Senhor, chega. Me elimina, Senhor, porque pesou demais. Mas graças a Deus, ele nunca abandonou Moisés. Nessa situação podemos até lembrar de Elias. Elias no Monte Carmelo, na sua intimidade com Deus, conseguiu vencer o desafio, aonde Elias ele invoca a Deus, desce fogo do céu, vence o desafio. Depois Jezabel ameaça Elias e ele foge para uma caverna. Elias, ele sente que é o único profeta que sobrou, mas Deus fala que não, ele não foi o único profeta que sobrou, tinha outros ainda. Deus anima Elias e fala para Elias: Elias, ungir Eliseu como o sucessor do próprio Elias. E isso é lindo, porque essa é uma outra situação em que um personagem da Bíblia se sentiu sozinho, abandonado, com medo. E a solução de Deus foi delegar tarefas. Isso é muito importante. Deus nunca desamparou os seus. Nunca. Quando a obra de Deus parece que vai nos sufocar, a partir do momento que a gente quer fazer tudo na individualidade, quando o calo começa a apertar, a gente faz que nem Moisés, que nem Elias.
começa a ser consolados por Deus. Isso me lembra muito a música Alívio de Jessé Aguiar, em que a letra fala que Jesus é o nosso alívio. Ele é a força e o ânimo que nós precisamos para poder persistir, para não desistir. Eu louvei já muito esse hino em momentos em que a tristeza bateu, o desânimo veio, e a parte da letra que fez as lágrimas rolarem foi aquela que fala: se você não estivesse aqui, eu só persisti porque você esteve aqui, Senhor. Tu esteve comigo, Senhor. Jesus é o combustível que dá aquele impulso para a gente continuar andando. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, Jesus. E é verdade. Muitas das vezes a gente pensa em desistir, mas quando a gente lembra o motivo do porquê estamos fazendo a obra de Deus, a gente consegue caminhar mais um pouco. Se a gente não parou, o motivo é porque Jesus sempre esteve conosco, nos ajudando em todos os momentos. Jesus fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Deus nunca vai nos dar uma provação maior do que nós podemos suportar. Se Ele nos dá uma provação, é porque Ele sabe que podemos cumprir, passar por ela, na presença do Senhor. Quando pensamos que estamos sozinhos, aí lembramos que nós temos um Deus Todo-Poderoso, que está sempre vendo tudo que a gente faz, um Deus poderoso que está sempre ouvindo tudo o que nós fazemos, e Ele coloca pessoas de confiança para nos ajudar. E esse Deus é poderoso o suficiente para fazer isso por nós. Deus, Ele é grande, é maior do que tudo o que nós podemos imaginar. Eu quero até poder contar uma breve história para vocês. Havia certo pai que estava passeando com o seu filho, que é uma criança. E nesse passeio, a criança fala assim: pai, olha lá um avião. Poxa, mas o avião é tão pequeno lá no céu. E o que o pai fez? Levou o filho até o aeroporto e chegaram perto de um dos aviões lá. A criança ficou fascinada, os olhos brilharam. A criança falou: pai, uau, que avião grande! E o pai explicou: filho, de longe o avião parece pequeno, mas quanto mais a gente se aproxima dele, maior a gente consegue enxergar esse avião. E com Deus não é diferente. Com Deus, a gente sabe que de longe ou de perto, Ele é o mesmo.
Mas quando a gente enxerga Deus somente de longe, sem ter muita comunicação com Ele, Deus, ele parece pequeno, mas quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente consegue enxergar quão grande Ele é em nossas vidas. E tudo isso está ligado à intimidade, a relacionamento com Ele. Deus consegue preencher o vazio que está no nosso coração, consegue nos preencher com uma paz tão poderosa que excede todo o entendimento. E não é a paz que o mundo dá. A paz que excede todo o entendimento é aquele momento em que estamos até atribulados, cheios de problemas, mas aí a gente começa a sentir um alívio no coração que a gente não entende de onde veio. E a gente se pergunta, ué, como que eu estou com calma no coração se eu estou aqui cheio de problemas? Como assim? Como eu posso explicar isso? É Deus. Porque Ele é o nosso alívio. E a gente não precisa fazer que nem Moisés e falar, Senhor, se livra de mim. Se livra de mim porque eu não estou aguentando mais. Porque, na verdade, Moisés não queria se livrar da vida dele. Moisés queria se livrar da dor dele. A dor da alma. Porque em momentos como esse que Moisés passou, a alma sangra. Há uma hemorragia no espírito. Mas o Senhor, Ele é fiel para consolar, para nos guardar e para nos guiar. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde em todos os momentos em nome de Jesus.